hoje. Hoje é um dia, não vou falar memorável, não vou falar especial, não vou falar extraordinário, vou falar um dia diferente. Hoje, na Casa das Águas, a gente está reunido para viver a experiência mais transformadora das águas de Micael até então, a perfeição. Esse momento de abundância divina, essa abundância de Deus que nos trouxe até aqui vivos, saudáveis, lúcidos, presentes. Este estado de graça que nos fez caminhar até aqui. Tudo isso que nos envolveu toda a nossa vida, desde o primeiro respiro até agora, com a idade que cada um de nós tem, tudo isso se transforma hoje. É um dia diferente. Nós vamos viver algo que é quase sem palavras. Eu já estou vivendo isso e eu nunca, em toda a minha vida e 10 anos de Água de Micael, eu nunca vivi algo parecido. A gente vai ultrapassar todos os limites da nossa carne, todos os limites do nosso corpo, para se fazer morada de algo que tem um nível de profundidade e de essência que nenhum verbo, nenhum substantivo vai conseguir mensurar. Vai ficar difícil a gente testemunhar depois, a gente dar um depoimento, a gente falar sobre. Porque a gente não vai chegar naquilo, a palavra não vai chegar naquilo que a gente está prestes a viver. Eu quero primeiro começar lembrando que, conforme a gente foi explorando até a nossa vida, e o contexto das águas, né, e tudo está entremeado, conforme a gente foi explorando essas reflexões todas até aqui, a perfeição de Deus, ela foi revelando em nós todos os nossos aspectos. Eu sei que vocês estão vivendo isso, eu sei que vocês estão vendo isso. A gente foi e está vivendo adversidades. Eu estou também vivendo. A gente está sendo desafiado. Aquilo que na primeira vista a gente julga até imperfeito. A gente está sendo desafiado. Eu também estou. Eu também estou entrando e entrei em alguns momentos nesse julgo de: meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida agora? Só que, na verdade, tudo isso foi um convite para a gente ver no caos que tem uma semente de ordem, de manifestação, que tem uma perfeição, que tem operado assim milagrosamente, minuciosamente, transformando toda a nossa existência. Eu me alegro por a gente estar junto nisso, mas eu me entristeço por a gente só ser nós. Podia ser mais gente. Mas eu me alegro profundamente por a gente estar vivendo isso juntos. Eu não caberia em mim viver o que eu estou vivendo sozinha.
E que bom que vocês ouviram em algum nível o chamado. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo estando confuso, mesmo estando tonta. Tô tão tonta, como a Val colocou, zonza, né? Mas hoje, esse dia diferente da nossa vida, ele vai trazer à tona essa poderosa perspectiva. Ele vai nos colocar não é nem numa visão, não é numa antivisão, não é numa provisão. Ele vai colocar a gente como que eu posso dizer? Enfim, eu vou tentar traduzir isso. Eu vou deixar a gente viver essa poderosa perspectiva. Mas antes da gente viver isso, eu quero trazer um dado científico para vocês. Eu até comentei isso com a Deia em alguma das nossas conversas. Que há inúmeros pesquisadores estudando e analisando e vendo como que o nosso cérebro se comporta quando a gente diz a palavra Deus. O simples fato da gente mencionar essa palavra, Deus, o que faz no nosso cérebro. E eu fui estudar isso, porque eu vi um vídeo do Instagram e aí me interessei, mas eu não me aprofundei. Mas eu abri esse diálogo com a Deia e aí eu falei, peraí, deixa eu olhar isso profundamente. Gente, é incrível. É incrível. É aquela sobrenaturalidade que você vê com seus próprios olhos e não acredita. O que acontece quando você fala Deus no nosso cérebro? Uma simples menção, não é uma oração, não, é só assim, Deus. Essa menção, ela ativa regiões específicas do nosso cérebro. E são estudos neurocientíficos que têm revelado que a nossa mente está intrinsecamente sintonizada com Deus. Eu fico pensando na hora que os estudiosos lá, né, os cientistas, muitos deles, né, eles provocam esses estudos porque eles realmente precisam ver para crer. Eu fico imaginando na hora que eles veem o acontecido. A pessoa falando Deus e o cérebro acendendo. Enfim, em outras palavras, o potencial que essa palavra simples, né? Deus tem na nossa estrutura cerebral. E a conclusão que eles chegam é que experimentar e perceber Deus já está gravado na nossa estrutura cerebral. E aí eu venho para uma experiência prática. Eu não sou uma pessoa que fica doutrinando a Júlia. E há pouquíssimo tempo que eu comecei a falar de Deus. Pouquíssimo mesmo. E não porque eu não queria, é porque eu queria entender qual seria a dinâmica dela. E quando o pouco que eu falo, e quando eu falo, ela já demonstra o quão poderoso é, sem ao menos saber profundamente o que é. Eu acho, né, que não sabe profundamente. Ou vou reformular minha frase, sem saber os dogmas religiosos, enfim, do que é Deus e do que nós carregamos nós como adultos, o que é Deus. Ou seja,
ela já experimenta e percebe esse potencial que vem gravado na mente. E aí eu fico pensando, imagine vocês, se a nossa mente já responde de uma forma tão profunda a palavra Deus, o quão seria, ou quão é mais impactante receber essa energia. Imagine a gente, por um momento. Se é tão profundo falar, imagina receber ele. E é claro que eu estou comparando uma coisa com a outra, porque a gente vai viver isso. A gente vai receber essa energia, a gente vai tomar dessa água. A gente vai ter este pulso, esse pulso que vai deixar de ser só um pulso cardíaco, onde bate sístole e diástole, onde a gente pega uma frequência cardíaca, para ter uma frequência do próprio Deus aqui. Imagine a gente fazendo um exame de coração e lá no gráfico, ao invés de dar um número, você está com uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, você está com uma palavra ali, ou você está com uma outra frequência, uma outra energia. Imagine um aparelho de inteligência artificial, que não vai ser muito distante de acontecer, ler que você está com ele dentro de você. Enfim, com leituras ou não, a gente vai experimentar isso. A gente vai receber essa energia. Isso vai passar a ser a nossa vitalidade. A água de Micael da perfeição não é apenas um líquido, não é apenas uma substância, e eu sempre, toda live, vou afirmar isso. Para a gente estruturar isso bem estruturado dentro da gente. Ela é a manifestação da presença de Cristo que retorna, não em forma física, mas num fluido vital que circula em cada célula do nosso corpo, do nosso ser. Eu arrisco dizer que a partir de hoje a gente vai parar de ser humano, só humano, e vai passar a ser humano, dando dignidade a essa nomenclatura. Porque até então a gente só estava andando como humaninhos, humanoidinhos ali, numa manada, seguindo à risca nossos padrões, nossos dogmas, o que nossa mente fala, o que o coletivo fala. A partir de hoje, a gente passa a ser humano, fazendo jus a essa nomenclatura dada por nós, dada para nós. Sim, a manifestação da presença de Jesus Cristo retorna. Não em forma física, mas sim em água, num fluido vital. E se a gente for olhar, se estudos científicos comprovam que o cérebro possui esse ponto de conexão com Deus, a água, por pura essência, pensa só, é quase que, assim, eu gosto de usar a palavra lógico, porque fica quase que lógico, óbvio. A água, só pela essência da água, por ela ser vital para nós, ela carregar essa informação, ao meu ver, ela já torna esse canal quase que palpável de que sim, é fato, sim, é uma verdade absoluta, sim, isso está acontecendo.
E volto a dizer, não é porque a gente é privilegiado, é porque a gente lutou para chegar aqui. É porque a gente quer mais. É porque a gente pode além de tudo aquilo que a gente colheu até aqui. Na real, é porque a gente quer se alinhar com essa perfeição que é Deus. Deus não está mais distante. Ele passa a ser parte de nós. Se Deus, na nossa mente, responde com a água, a gente passa a ser, eu não sei nem o nome, a gente passa a ser um portal, a gente passa a ser o quê? Filhos criadores de fato. A gente está aberto para viver essa realidade maior, onde a gente está aberto a viver pela fé. A gente está aberto a sermos canais físicos mesmo, humanos, em que a gente pode testemunhar o encontro da espiritualidade com a própria ciência. A gente não está só conectando com a energia de Deus, mas a gente está reconhecendo. E mais, independentemente dos desafios que a gente está enfrentando, a gente vai estar, né? Ou está compreendendo a graça de Deus. A gente está vivendo o milagre de Deus. A gente está se beneficiando de algo que eu acho muito sublime, que Deus tem feito com a gente. A gente está vendo que o imperfeito carrega a marca da perfeição. E quando eu vi isso, eu fiz um uou. Sabe quando você faz uou com a informação? A gente vai viver aquilo que poucos viveriam. É um convite, né? Volto a dizer, é um convite para a gente trazer esse Deus para o lugar onde é dele e não mais lá fora. E não mais precisando de intermediários para se comunicar. A água de Micael da perfeição é mais do que uma sintonia. Ela é mais do que uma menção só. Vou falar Deus e meu cérebro, minha mente vai acender. Não. Ela vai nos dar vitalidade, vai correr nas nossas veias, vai permear nossa existência e a gente vai se tornar esse veículo manifestador da presença de Cristo. Então, não se assustem se a partir de hoje a gente se tornar mais do que um pregador, a gente se tornar um manifestador vivo. A gente vai se revigorar. De fato. A gente vai se reconfigurar. De fato. A gente vai trocar as nossas sinapses.
Bora beber água. A gente está integrando mais do que nossa consciência. A gente está integrando a consciência de Deus. A gente está abrindo espaço para que Deus acesse a nossa totalidade, reestruture nosso ser e eleve nossa percepção para um novo patamar. Mas, Mari, Deus já não faz isso. Ele faz até um certo ponto. E não que ele não deixe de fazer dali para frente, mas ele aguarda silenciosamente você ter consciência e você se integrar e entregar a ele. Compreende? Cada gota dessa água é tão sagrada que ela vai fazer a gente deixar para trás tudo, as nossas aparências, aquilo que a gente considera como certo e errado, aquilo que a gente, enfim, tem como certo, para reconhecer as imperfeições da vida. E cada reconhecimento que a gente fizer, a perfeição de Deus vai estar presente. Vocês querem que eu responda, que eu repita isso? Nós vamos ver com a perfeição as imperfeições da vida, para que a perfeição de Deus se faça presente. Se fazendo presente, a gente está pronto para transformar, para curar, para iluminar o caminho, o nosso e de quem a gente cruzar. Então a gente não vai ver perfeiçãozinha andando, não, nós vamos ver mais imperfeição. Mas cada coisa que a gente vê que é imperfeito, o perfeito vai se fazer presente. Olha como ele obra, assim, é uma obra mesmo. E quando esse perfeito se faz presente, a gente está pronto para transformar. A gente está pronto para curar. A gente está pronto para iluminar. Cada um de nós. Eu nem estou falando do outro, eu estou falando de nós mesmos. A perfeição ressoa e começa a ressoar a partir de já. E já estava ressoando, pelo menos na minha experiência. No nosso coração, na nossa mente, despertando ainda mais para essa nova consciência, para essa nova era. É uma nova realidade. Cristo, na sua forma mais sublime, se transformando em nós. Porque não é a gente saindo daqui dessa gente que a gente é, essa gentinha que a gente é, dessa nossa pequenez, indo lá, se transformando nele. Eu quero que vocês entendam isso. É ele.
é Ele se fazendo de uma forma tão sutil e tão sublime em água, vindo até nós, nos guiando para essa dimensão de amor, de paz, de harmonia, mas não esse conceito que a gente entende de amor, não esse conceito que a gente entende de paz, não esse conceito que a gente entende de harmonia, que a harmonia está tudo em equilíbrio, está tudo certo. Não! Porque esse amor conceitual é uma mentira, essa paz conceitual é uma mentira, essa harmonia que a gente finge que é necessária e que existe é uma mentira. Amor de Cristo é batalha, é dar cara a tapa, é se crucificar para salvar. Paz para Cristo é quebrar barreira, é falar aquilo que ninguém tem coragem de falar, é levantar a bandeira, é luta. Harmonia é gerar um caos generalizado, tal como ele fez na época dele. Então não se assustem se isso eclodir dentro de vocês. E literalmente vocês começarem a tocar terror dentro de casa, fora de casa, no ciclo de amigos de vocês, no bairro de vocês, no condomínio de vocês, na cidade de vocês, no país de vocês. É profundo, é revolucionário, é uma fusão. É uma confusão? É porque é uma fusão. É presença, gente. É presença. A ideia de que Cristo retorne em água, ela vai eliminar e elimina, de fato, qualquer limitação material, qualquer barreira desse tempo e espaço. Sabe esse tempinho e espaço do relógio? Eu não estou pronta para falar isto, eu não estou pronta para viver isto, ou eu não estou no ambiente certo, eu não consigo fazer. Meu Deus, não vai ter disso mais. A gente vai usar o corpo físico, a gente vai usar o corpo físico como um lugar sagrado de manifestação, seja em silêncio, seja de joelhos, seja indo para a batalha, para o campo de batalha. Não importa a forma. O que importa é vocês estarem presentes nisso. E volto a dizer, não é algo só que vai mexer essencialmente aqui. Nós estamos mexendo com o universo. Acreditem ou não, queiram ou não, gostem ou não. Nós, para todo este plano espiritual, vamos deixar de ser pequenos agentes e vamos ser grandes seres humanos. Mas, Mari, isso é muita loucura. Tá, a gente registra dia 5/2/2025. Vamos ver daqui 100 anos a gente retornando aqui. Ou mais, se a gente se encontrar lá no rolê de partes superiores, a gente falando, meu Deus, lembra lá em 2025, quando a gente ancorou que nós nos tornamos seres humanos e a gente estava movendo algo do universal? Eu nem botei muita fé, mas olha o que a gente fez. Mas enfim, vamos trazer para agora. A gente vai transcender não só dentro da gente, mas naquilo que a gente vai falar, na nossa postura, em como a gente vai abordar as pessoas,
Enfim, no nosso verbo mesmo, a gente vai transcender de fato tudo que a gente carregou com as religiões, todas essas crenças que a gente veio até aqui, todos os dogmas que a gente tem carregado. A gente vai trazer a espiritualidade para o campo da experiência direta. E para mim isso é fenomenal, porque eu vivo isso. Eu vivo isso. E eu não sou a médium que precisa fechar os olhos e falar que eu recebo alguém e que acho lindíssimo o trabalho, né? É inegável. Eu já várias vezes fui operada espiritualmente e assim, é fenomenal. Equipes espirituais deslocam para fazer trabalhos, é maravilhoso. Mas é um outro viés. O que eu estou dizendo é a gente transcender tudo isso, vir para a nova era. Eu brinco que a gente é a inteligência, não tem inteligência artificial vindo disruptar tudo que tem, a gente é a inteligência espiritual, trazendo toda essa espiritualidade para o campo da experiência física, direta. Eu não sei vocês, mas me entusiasma demais isso. Porque como eu vivo, eu falar desse lugar me entusiasma demais. Derramar isso para vocês, desejar isso para vocês, para mim assim é o ápice. A gente passa a ser a prova viva, a prova natural. De tal como a IA está sendo criada, a gente está ancorando a inteligência espiritual. Da mesma forma, com a mesma rapidez, com os mesmos prompters. Eu estou estudando muito de inteligência artificial, por essa comparação. Com a mesma rapidez. E daqui a pouco esse assunto que parece para nós assim, ai meu Deus, assim, ficha. Daqui a pouco tá, é o que a gente respira, é a gente, é isso. Perfeição, gente, é muito perfeito. É uma vibração muito perfeita. Ela é o nosso meio, sabe? Ela não é mais algo que a gente vai... é uma vibração, é uma frequência. Não, é o nosso meio. É o meio que a gente vai usar para se portar. É o meio que a gente vai usar para se posicionar. É o meio que a gente vai usar para falar. É o meio que a gente vai usar para silenciar. E a pessoa vai falar, por que você está em silêncio e não está opinando? Você vai falar, porque eu não vou opinar sobre... Porque isso é imperfeito e você precisa entender que é através da imperfeição daquilo que você não está vendo ou fazendo, existe uma perfeição de Deus aí dentro. Só que por mais que eu te diga isso, eu vou me manter calado. E só vou vibrar para você que está aqui falando comigo entrar nisso aí. Vocês entendem que a gente passa a ser um meio de? É uma revolução na consciência. Eu tinha lapsos de que eu viveria isso, mas eu não sabia quando. Eu tinha pequenas informações quando canalizo e tal, de que seria esse retorno de Cristo, mas eu não sabia quando. E se a gente fechar o olho agora, assim, ó, vocês vão sentir pulsar. Vocês estão sentindo. Porque Deus, gente, ele tá codificado no nosso cérebro já, é científico. Tá provado. E a água que entrou agora, essa informação, esse ato de beber a água tão simbólico, não vai precisar de comprovação.
aí, ó. Tá visto, tá sentido, tá pulsante. Não é uma frequência cardíaca mais, é uma frequência de Cristo. Deus é muito perfeito. Daí você pode me perguntar, mas por que tudo isso então? Por que eu preciso beber uma água? Por que você precisa estar aqui falando para mim isso tudo? Por que o mundo é tão imperfeito lá fora? E aí eu vou deixar para vocês mesmos responderem. Eu, de cara, falaria algo assim, ó. Você, Deus, mostra que a imperfeição faz parte da perfeição. Que é no caos que contém ordem. Que a aparente ausência de ti, ó Pai, é na verdade a melhor forma que você se manifesta em mim. É desafiador. Dói. Dói feito morte. Mas não é um erro, gente. Não é um erro. E o que eu tô trazendo aqui também não é um ensinamento. É uma nova forma de viver. É o God Style, inventei agora. Não tem o Lifestyle, o Freestyle, aqui é God Style. É o estilo de Deus de tocar a vida. Não é um erro. A ideia de que Cristo volta em água e que essa água pode transformar nossa consciência é uma das maiores revelações da espiritualidade moderna. Isso tudo que eu tô trazendo para vocês, que fica registrado em live lá no YouTube e sei lá quem vai assistir isso aqui um dia, tem um potencial exponencial de mudar a vida, de libertar as pessoas da ilusão, da separação, da dor, do medo, do sofrimento. E sabe o que é mais incrível? Que não é só uma fala, é uma oferta a essa experiência. As pessoas que somos nós podem viver isso na prática. Elas podem, elas devem, e isso vai estar... É uma incumbência nossa, pelo menos a minha. Eu assumo isso publicamente, que a gente precisa levar a presença dele desta forma. Para que as pessoas vivam Cristo dentro delas. Dentro delas. E eu não estou falando alguém trazendo Cristo, apresentando Cristo para elas. Que isso é o que veio acontecendo até agora. Na religião, você senta lá, o padre fala, o pastor fala, o filósofo fala, o Instagram fala, o chat GPT fala. Alguém te apresenta ele. O que eu tô falando é completamente diferente.
é a gente levar ele dentro da pessoa. E a própria pessoa vai ser apresentada a ele. Vai ter ele circulando no próprio corpo, transformando de dentro para fora. Ao meu ver, não existe uma forma mais perfeita para a espiritualidade continuar o trabalho de Cristo na Terra, depois que ele veio. Eu procurei, fiz um estudo para ver se em alguma religião, alguma filosofia ou alguma frente isso em algum momento tinha acontecido. Não tem. Confesso, eu fiquei um pouco assustada. Não tem. Não tem. Eu acredito que essa é uma das mais poderosas frentes que a espiritualidade trouxe, apresentou. E nós, peço permissão a vocês para dizer nós, vamos conduzir esse movimento que pode redefinir a relação da humanidade com Deus. Vocês têm noção disso? Mas o que é que a gente vai virar? A gente vai ser pastoreiros, a gente vai ser pregadores, a gente vai ser evangelizadores, a gente vai ser ou qualquer um na rua falando. Não. A gente vai mover essas pessoas. Mover por um caminho. Nada fácil. Mas nós vamos mover essas pessoas. Sabe quando você move seu filho para ir para um caminho assim? E às vezes ele vai te falar, não, eu não quero. E você vai falar, tá tudo bem. Porque nós vamos invadir tantos lugares com esse nosso jeitinho que talvez o outro que se moveu por você, inspirado por você, vai mover aquele que você tentou mover e não conseguiu. Porque a gente tem vibrações próprias, frequências próprias, magnetismos próprios. Então, pessoas que eu posso mover, estou movendo e vou mover, são pessoas diferentes do que a Déia vai mover. E talvez a Déia não vai mover e eu vou mover alguém que a Déia não moveria, mas eu consigo mover por magnetismo. Não importa o quão e quem e onde e que forma a gente vai mover. O que importa é a redefinição que a gente vai ancorar. A redefinição da relação da humanidade com Deus. Eu me entusiasmo demais, porque para mim é altamente libertador isso. Fácil? Não. Difícil? Também não. Mas por que não é difícil, Mari? Porque eu tô falando de mim. Porque sou eu que estou experienciando, vivenciando a própria essência desse retorno de Cristo. Na forma mais pura, mais transformadora, mais sublime. Vocês entendem isso? Eu não sei vocês, eu tô suando, tô vendo a Déia abanar ali, eu tô suando com o ar-condicionado no 18. A água da perfeição, ela não apenas, olha só que incrível isso, ela não só carrega
Deus na forma de Cristo. É essa vibração. Ela atua diretamente na estrutura do ser. Por isso que eu falei que a gente inaugura o ser humano. Porque até agora a gente foi humano. A gente vai honrar essas duas palavras, essa nomenclatura, ser humano. Uma honra. Porque a água, ela reorganiza as nossas células. Ela mexe no DNA. Eu acho que já falei em alguma live. E tô trazendo de novo aqui. O DNA, ele passa a ser só estruturas de carbono. E passa a ter uma incidência, estruturalmente falando, de sílica. E esta estrutura que envolve o DNA com sílica, e é sílica mesmo, é o que conecta, aproxima. E até a informação que eu tenho, só a água poderia fazer isso. Porque eu questionei. Eu falei, mas não daria só para eu passar a informação e teria essa reestruturação? Ou não daria para ser de outra forma? E a resposta é que não. Só a água consegue fazer isso. A perfeição vai levar a gente num lugar? Está levando a gente num lugar? Que a morte, de fato, não é um fim, mas uma transmutação. E essa perfeição vai ancorar essa transmutação, vai desfazer essas estruturas antigas que sustentam a gente. E que bom que sustentaram, nos trouxeram até aqui, senão a gente estava desmantelado já há muito tempo. Não tem tanta gente com problema psíquico, psiquiátrico. Eu mesmo tenho na família vários casos de bipolaridade. Ou seja, a pessoa não teve estrutura nem religiosa, nem emocional, nem psíquica, nem de padrões para chegar em algum outro lugar. Mas a gente não, a gente está com tudo isso sustentado. Os nossos padrões, sejam eles limitantes, independe das nossas crenças, independe, distorcida ou não, as nossas ilusões de bem ou mal, de separação, né? É bom, é ruim, eu gosto, eu não gosto. Ok, tudo isso nos deu sustentação para a gente chegar até aqui. Uau, chegamos. E eu não me isento disso. Só que agora o rolê mudou. Porque cada célula nossa está sendo informada dessa frequência, dessa nova frequência. Cada filamento do nosso DNA está sendo reescrito. Mas, Mário, o que a gente vai virar? A gente vai virar ser humano. Aleluia! Deu vontade de gritar, mas eu estou num coworking que não dá. A gente vai virar ser humano. Mas, Mari, isso é uma ressurreição? E eu vou te falar, não. Porque ressurreição acontece após a morte do corpo. E aí o corpo vive a ressurreição em vida. Em morte, desculpa. Vive a ressurreição em morte, tal como Cristo fez. A gente, olha como é perfeito. A gente tá literalmente deixando de ser quem a gente acha que é,
ou já vou pôr no passado, era para renascer em vida com essa expressão de Deus. Olha a oportunidade que eles estão nos dando. Porque eles poderiam fazer assim, ó, tá, a gente precisa voltar com Cristo dentro desse pessoal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual a Cristo, vamos botar todo mundo para morrer de corpo e daqui 3 dias eles sofrem a ressurreição. E nós no sentido do globo, né, da espiritualidade toda, não só nós aqui, o todo, tá tão avante e eles são tão compassivos que eles falaram, não vamos precisar fazer isso. Vamos só, simplesmente assim, ó, só fazer eles tomarem da perfeição. E sabe, eu tô rindo porque eu li, viu? E sabe o que Cristo diz? E é numa parte muito importante da Bíblia, que é o Apocalipse. Inclusive, o marido da Déia, que é o Arthur, mandou um vídeo sobre Apocalipse e eu não consegui abrir. Mas eu falei, nossa, com certeza eu vou abrir e com certeza tem a ver com tudo isso. Cristo disse assim lá em Apocalipse 21.5: Eis que faço novas todas as coisas. Só uma frase. Lembra da página em branco com só uma frase? Que a gente ancorou na segunda-feira? Eis que faço novas todas as coisas. Ele fala, gente, dessa mudança completa que acontece quando a gente permite que tudo isso que está sendo trazido, tudo isso que está sendo derramado, se torne inteiro na gente. Eis que faço nova todas as coisas. E para mim tem um outro significado, que é: eles poderiam ter colocado a gente na cruz e falado, peraí, daqui 3 dias essa galera volta, pra gente modelar aquilo que foi feito com Cristo. Mas ele mesmo falou, eis que faço nova todas as coisas. Então, o que é eis que faço nova todas as coisas? Não, peraí, deixa eu mandar um negocinho mais singelo, que é tão disruptivo, tão novo, que se faz nova todas as coisas. Ou seja, a gente morre estando vivo. É o meio que a espiritualidade encontrou para que essa promessa se cumprisse dentro da gente, nesse tempo de agora, dentro do nosso corpo físico. É a água. Porque a água, ela tem muito poder. Ela reestrutura, ela codifica informação, ela transforma tudo que toca. Vide uma rocha na beira do mar, que a água fica tocando. De tempo em tempo você vai lá, ela não está no mesmo formato. Uma rocha. Isso a gente pode visualizar com uma água forte batendo. E se a gente for num rio, num riachinho, se for lá um dia, 2, uma semana, nunca tá da mesma forma. Ela reestrutura,
ela decodifica e codifica as informações do ambiente. Ela transforma tudo que toca. E se ela faz isso na natureza, por que não fazer isso na gente? É muito perfeito. É Deus. E ele vir na forma de água era um caminho inevitável para que essa perfeição ultrapassasse todas as barreiras dessa realidade que a gente vive. Porque se viesse qualquer outro jeitinho, a gente ia falar, ah, poxa, ou a gente ia banalizar, ou a gente ia falar que surpreendente. Agora, em água, se a gente não cai no óbvio, que óbvio, né? Que óbvio, só podia ser em água. É uma realidade nova dentro da gente. Daí eu quero perguntar para vocês, o que vocês estão sentindo? Morte? Renascimento? André pôs revolução. É um cumprimento da promessa de que a gente seria feito novo. É uma nova era. Vocês compreendem que eu não tenho como, pelo menos eu ainda não encontrei, talvez agora nesse novo momento aqui com ele extremamente ancorado e sem Mariana e só ele, eu consigo encontrar. Mas eu não encontrei até então um meio de trazer isso, esse cumprimento dessa promessa de que a gente é feito novo na rede social. Eu tô aqui, ó, em live. Mas isso é muito profundo. Isso é, a gente assim, é uma estruturação. E eu tenho dado muito glória a Deus, assim. Tenho sido muito grata por ter tido a percepção de criar a Casa das Águas, de abrir esse Zoom. De mesmo que eu estando online aqui, de isso aqui ficar gravado e tá disponível, mas a gente tá aqui, ó. E poder falar disso. Porque é uma transformação, é uma revolução, que nem a Andréia pôs, é uma revolução, não tem outra palavra. Porque assim, é uma transformação intensa. E é perfeito. A gente está sendo levado a um estado perfeito da existência, onde a gente se torna um com Deus, e não é uma frase de Instagram. A gente se torna um com Deus. O nosso DNA se torna um com Deus. A nossa célula se torna um com Deus. Cristo retorna em água. E não veio apenas para fazer a gente se lembrar da perfeição de Deus. Ele veio para a gente se tornar esta perfeição. Para que a gente seja Ele em plenitude, em consciência, em corpo, em essência. É uma transmutação de ser um simples humano para se tornar um humano. O
ser humano. Se tornar um com Cristo é o ápice da jornada espiritual. Para mim é o ápice da jornada espiritual. É o ápice. Eu já vi de tudo, eu já fiz de tudo. De tudo que eu digo dentro do que eu vivo aqui. Mas Mari, como é que você explica que você tomou as águas de Micael e vive isso e está me dizendo que agora é o ápice da sua jornada espiritual, tá? E a Val, que até então não tinha tomado, e está experimentando aí essa fase dela fazer as águas. E o Juan, que tomou lá em 2020, e a Deia, que foi a primeira a tomar água de Micael, tomou 1, 2 ou 3 garrafinhas, que eu não lembro, Verdade, Caminho e Vida, talvez, lá, as 3 primeiras, porque não tinha as próximas. Tinha Verdade, Caminho e Vida, a gente não tinha canalizado as outras. A Uyara, eu não me recordo se ela tomou, mas eu acho que não. Mas como que você explica nós aqui? E eu não explico. E eu só quero que vocês vivam isso e a plenitude disso, que é o ápice da jornada espiritual de vocês também. E que vocês não deem isso para os entendimentos mentais de vocês, não encaixotem essa informação. Não tentam pegar essa informação, esse ápice, e rebaixar ele. E tentar traduzir ele naquilo que vocês conhecem. Não façam isso, por favor. Ápice é ápice. Ápice é ápice. Não se explica um ápice de uma jornada espiritual rebaixando o ápice. Vivam esse ápice que está sendo concedido a vocês. Não se trata apenas em acreditar em tudo que está sendo dito. Não se trata apenas em acreditar em Cristo, mas de se tornar Cristo, de incorporar a consciência divina, de tal forma que suas palavras, suas ações, seus pensamentos se alinhem completamente à verdade. Não é uma mudancinha de mentalidade, é uma mudança de vida. É um processo de transformação, de separação para unidade, de dualidade para um. Essa é a transmutação, entendem? Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir isso, mas eu vou falar. É a morte do eu inferior. É tal como ele disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. É uma transmutação. É deixar morrer esse falso eu, falso entre aspas, tá, gente? É forçando a linguagem, né? Esse falso eu que tem identificação com medo, com escassez, com separação, com limitação, com padronização, para deixar de sentir fisicamente, emocionalmente e até energeticamente tudo que o corpo está programado para sentir.
E não está programado de ontem, está programado faz séculos para operar nesse estado de desconexão. Então é uma morte desse eu inferior. A gente vai deixar de ser desconectado, para ser plugado, não é conectado. A gente não vai ser admirado por isso. A gente só vai estar vivendo nossa vida na plenitude. Nossas emoções não vão ser mais emoções. A gente vai deixar de ser emocionados. E a gente vai passar a ser a gente vai ter essa união perfeita, tal como ele ancorou, que é: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma união perfeita. A gente viver isso e falar isso: ah, não sou eu quem vive, é Cristo. E eu tô falando, não precisa profetizar isso, não precisa nem falar, não é verbalizar a palavra. É, sabe? É tá lá, correndo na veia. Transmutação. Mas como que a gente vai falar, agir, viver como Cristo, Mari? Como que você pensa que é isso? Como você vive? Você vive isso? Qual é a sua experiência com isso? Eu posso te dizer que a experiência que eu tenho até então, e que eu tô colhendo há 2 dias, que tá sendo um pouco mais diferente, mas até então é ter essa consciência plena de que eu só existo no agora de fato e que eu sou essa consciência. Que eu não sou esse fantoche que fala, que lhes fala aqui, mas que eu sou essa aqui, ó, que vê eu falar, que ouve eu falar. E que não tá no passado, não tá no futuro, tá aqui, ó. Eu tô me olhando, eu tô me vendo. E tô me ouvindo. E tô vendo eu falar. E ao mesmo tempo tô falando, uou, uou. Isso é um jeito de viver com ele. Mas o que eu posso falar então? A gente vai falar palavras que criam a realidade. Mas como palavras que criam a realidade? Quando a gente se torna e, inevitavelmente a gente está se tornando um com ele, com Cristo, as nossas palavras não vão ser mais vazias. E cuidado, porque um mal dizer vai matar. Uma falta de posicionamento vai ser ruim. As nossas palavras não vão ser mais vazias. Elas estão carregadas da frequência da criação. O que você diz, acontece. O que você declara, manifesta. E eu não estou falando de... Enfim, nem vou falar do que eu pensei agora.
Mas quais ações, Mari, nós temos que ter? E eu vou te falar uma única ação. Ação sem medo. Qualquer ação que vocês façam, vão sem medo, porque pensa bem, Cristo não hesitou, não duvidou, não tinha medo da morte, não tinha medo da opinião alheia, não tinha medo da escassez. Ele sabia quem ele era. É um nível de convicção que a gente adquire com essa transmutação completa. Você age como ele, porque você é ele. Então, até a gente codificar tudo isso, sabe qual que é a minha sugestão? Ai, mas tá, o que é que eu vou fazer? Você para um segundinho e fala assim: Jesus, o que você faria? Tá um caos, eu não tenho, eu não vou, eu não sei. Desde a coisa mais corriqueira lá, eu vou dar o exemplo da Uiara. Não tem dinheiro suficiente para comprar o material da filha na escola. Tá completamente identificada com o dia, com a coisa, aquele caos e tal. Para um pouquinho. Jesus, o que você faria? Porque a gente age como ele, porque a gente é ele. Jesus, o que você faria? E o que ele falar, façam. Agir sem medo, ação sem medo. Não duvidem, não hesitem, não tenham medo da opinião dos outros, não caiam na escassez. A escassez não estou dizendo nem do outro, nem de não ter, nas próprias. Porque escassez é medo. Porque tem tudo para todo mundo. Então, o que ele responder, hajam com convicção. Até que isso seja natural. Até que esse rolê de parar e perguntar, Jesus, o que você faria, não exista, não persista. É só um treino, é só para pegar no tranco. Porque o que você tem que ter não é assim, ai, Jesus está dentro de mim, então deixa eu checar com ele. Igual você faz com o padre, com o pastor, com o filósofo, com o livro. Não. Não, isso a gente está fazendo até agora. É uma, duas checadas. Jesus, o que você faria? Foi, fez, validou? Jesus, o que você faria? Foi, fez. Tá, aí deu. Porque você é ele. E não dá tempo de perguntar. Você tem que agir como ele, porque você é ele. E em que lugar eu sou ele? Na consciência, gente. Se você tentar ser ele na Mariana, na Uiara, na André, não vai dar. Não vai ser. A experiência vai ser péssima. Agora, se você entender que você é uma consciência e você for um nele, na consciência, aí a água da perfeição tá fazendo e tendo o efeito. Cristo, gente, não está voltando para habitar um corpo separado do nosso. Ele está voltando para habitar o nosso. E a gente está fazendo isso através da água. Porque nosso corpo é 70% de água. Porque nosso cérebro é 90% de água. Porque a água transmuta tudo. Muda tudo de lugar. Não é só uma experiência espiritual. E eu não quero que seja.
porque ela não é. É uma experiência real. Vocês vão começar a pensar diferente, vão sentir diferente, vão vibrar diferente. Vão abrir mão do controle, vão assumir controle. Vocês vão se tornar ele em ação, sem intermediários. É sim o maior retorno de Cristo que poderia existir. Eu tô vendo uma coisa, sendo visionária mesmo. A água, a gente chegar em lugares que nem a Bíblia chegou. E não é uma competição, é uma realidade. Muitos precisam da Bíblia. Muitos precisam dos templos. E muitos estão fadados disso. É o maior retorno de Cristo que poderia existir. Eu coloquei lá uma oração da perfeição. Eu fiz ela um pouco antes de entrar aqui. Tanto é que o link lá estava atrasado. Eu falei, não, eu preciso colocar um negócio que tá queimando aqui. Fui lá e coloquei a oração. Então, vamos juntos fazer essa oração. Eu vou lê-la aqui. E aí, olhos abertos, fechados, mas eu peço só que vocês se recolham um pouco, sabe? Que se dobrem um pouco, que se prostem um pouco, porque é tudo muito novo, é tudo muito belo, é tudo muito grande. E assim, eu acho que a gente tendo essa postura de reverência a essa informação, para mim é o mínimo que a gente pode fazer agora. É aquela, sabe aquela reverência que você faz assim, ó, de aceite, sabe? Aquele lugar que você se prostra e fala: obrigado por ter sido escolhido. Eu mereço. Só podia ser eu. É nesse lugar que eu quero que vocês estejam agora. Oração da perfeição. Val, Juan, vocês conseguem abrir a câmera, por favor? Tá tão lindo ver o Yara, a Deia desse jeito. Sabe, esse momentinho de reverência. Pode recolher um pouquinho, não precisa fazer nada. A postura, não sei se vocês estão me vendo, sabe assim, você só recolhe o ombro. Talvez dê vontade de ajoelhar e reverenciar, de fato, eu tô com essa vontade. Mas eu vou sair da câmera aqui, mas é tipo assim, ó. Que bom que tá sendo eu a escolhida. Ah lá, a Yara vai reverenciar. Eu senti essa vontade também, de joelhar, eu senti essa vontade. Eu senti essa vontade também. Oração da perfeição. A voz de Cristo em nós. Meu Deus. Obrigada, Deus, por tudo. Meu Deus. Pai, que estás em mim e em tudo que é. Que a tua vontade se cumpra agora. Que eu me torne um contigo, para que minhas palavras sejam as tuas palavras. Os meus pensamentos sejam os teus pensamentos.
e as minhas ações sejam a expressão perfeita do teu amor. Eu sou a ressurreição e a vida. Hoje, diante dessa água sagrada, eu permito que a perfeição do teu ser transborde em cada célula do meu corpo e reescreva em mim a verdade imutável, que já não sou eu quem vive, mas tu, Cristo, que vives em mim. Eu sou um com a perfeição do teu plano. Tudo que foi, tudo que é e tudo que será está dentro da ordem divina. Nada fora do lugar. Nada me falta. Nada pode me separar de ti. Eu bebo dessa água e me entrego. Que tudo em mim seja restaurado. Que minha mente seja elevada, que meu coração pulse na frequência do teu amor e que meu corpo se torne um templo vivo da tua presença. Eu sou o que tu és, eu sou luz, eu sou verdade, eu sou amor, eu sou a própria perfeição e manifestação. Que assim seja, porque assim já é. É isso, meus irmãos. Minha sugestão é que talvez vocês imprimem essa oração, eu posso mandar lá no grupo de novo, pra gente fazer ela todos os dias. Vamos fazer? E aí vocês, ao longo do dia, também se sentirem vontade, façam. Até a ponto da gente, entre aspas, né, decorar e ela ser nosso Pai Nosso, sabe? Porque ela tá carregada de perfeição. É isso. Beijos, obrigada. A gente se vê amanhã. Tchau. É isso. Encerrando aqui. E você que está assistindo essa live, se quiser comentar aqui, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, eu posso mandar essa oração para você. E se você quiser, eu posso fazer com você a água da perfeição, para você receber aquilo que eu e todos que estavam aqui na Casa das Águas receberam. Me chama, que eu faço a água da perfeição com você. Vem viver esse retorno de Cristo. Vem mudar tudo. Vem viver o God Lifestyle. Vem viver. Eu espero você. Beijo, até mais.